primeiro tópico do detalhamento do módulo 4 é plano de recuperação judicial. Então, nós vamos ver o que esse documento tem que conter, né? Em última análise, aí a gente está falando, a respeito do plano de recuperação judicial, de uma proposta de acordo. A recuperação judicial é um acordo entre o devedor e seus credores. Então, o plano é a proposta que o devedor vai apresentar no intuito de que os seus credores adiram aí a série de atos que ele pensou para poder superar a crise que está instaurada. Bom, então vamos falar do conteúdo do plano de recuperação judicial. O que ele tem que conter? Isso aí a gente vai encontrar no artigo 53 da Lei 11.101, que não teve, como vocês estão percebendo, alteração com a Lei 14.112. O caput do artigo 53 prevê que o plano de recuperação será apresentado pelo devedor, então é o devedor que elabora e apresenta, em juízo. Lógico, nós estamos falando de recuperação judicial, então o juízo competente para processar e julgar a recuperação, aquele do principal estabelecimento do devedor ou da filial de empresário estrangeiro, para ele que o devedor vai apresentar esse documento, essa proposta, né? Para que posteriormente os credores a ela tenham acesso. No prazo improrrogável de 60 dias, da publicação da decisão que deferir o processamento da recuperação judicial. Aquela primeira decisão lá atrás, uma decisão interlocutória, intermediária, que apenas concedeu o processamento da recuperação. Assim que ela é proferida e prolatada, se inicia o prazo de 60 dias. Então, se inicia, a partir dessa decisão, o prazo de 60 dias para o devedor apresentar esse plano em juízo. Sob pena de convolução em falência. Mais uma situação, se o devedor não apresentar esse plano, no prazo previsto ali, vai ser convertido automaticamente o pedido de recuperação judicial em falência. E o que esse plano precisa conter? Né? O que tem que estar ali? Uma discriminação pormenorizada dos meios de recuperação a serem empregados, conforme o artigo 50 desta lei e seu resumo. Esse inciso específico nós vamos aprofundar nele logo no slide posterior, no próximo tópico aqui, a gente vai ver quais seriam, então, esses possíveis meios de recuperação que estão exemplificados aí no artigo 50 da lei. Além disso, uma demonstração de sua viabilidade econômica. Isso aqui é o próprio devedor apresentar, na teoria ali, por que é importante manter essa empresa, por que é uma empresa viável. Se fosse uma empresa inviável, a gente estaria falando em falência, mas por que deve ser oportunizada a recuperação judicial para ela, né? Ela tem uma real chance de se soerguer, de superar essa crise, e é isso que vai estar demonstrado ali nessa parte do plano de recuperação judicial. Então, é justamente com o intuito de convencer os credores, né? Eles vão se sacrificar, vão participar aí do acordo, vão fazer pequenas concessões, porque acordo, vocês concordam comigo, né, que implica concessões das partes, de certa forma. Então, apesar desses credores estarem cedendo em alguns pontos, vai compensar para eles, no fim das contas, esse acordo, essa recuperação judicial, participar dela, aderir a ela, né, concordar com esse plano. Por isso que deve a empresa, deve o devedor demonstrar a viabilidade econômica. E, além disso, no inciso 3, laudo econômico financeiro e laudo de avaliação dos bens e ativos do devedor, subscrito, assinado por profissional legalmente habilitado ou empresa especializada. Então, enquanto na demonstração da viabilidade econômica é o próprio devedor que vai apresentar ali, né, essa demonstração, esse estudo ali, os laudos, que são dois, o econômico financeiro e o de avaliação, eles têm que estar pelo menos assinados por profissionais legalmente habilitados ou empresa especializada, mas é interessante que esses profissionais, eles efetivamente elaborem, porque eles vão ter uma condição técnica, né, mais apurada para poder apresentar a real situação do devedor. Também na demonstração da viabilidade econômica, é aconselhável, é recomendável que haja profissionais, né, capacitados acompanhando, ajudando, mas na demonstração é o próprio devedor quem assina ali, quem vai constar como aquele que elaborou a demonstração. Já os laudos não, os laudos têm que estar assinados, é requisito, é obrigação que estejam assinados por um profissional legalmente habilitado ou empresa especializada. E aí, o laudo de avaliação dos bens e ativos do devedor, como sugere o próprio nome, ele vai demonstrar somente como que está o patrimônio desse devedor, o ativo dele mesmo, né? Só isso. Então, assim, basicamente o que ele tem para poder pagar suas obrigações, arcar com elas.
Agora, o laudo econômico-financeiro ele é mais completo, não é apenas o ativo, não. É o ativo, é o passivo, são as receitas, uma série de fatores que não vão demonstrar apenas a situação dos bens que ele pode utilizar para cumprir as suas obrigações. Não é só isso, é a situação geral mesmo da empresa. Tudo, todo o status que ela tem ali, né, considerando seus ônus, inclusive, o passivo, tudo, né, para poder esses credores aí terem uma real noção, uma real percepção de qual é a situação efetiva que esse devedor se encontra. E no parágrafo único ali, ó, estando tudo ok, né, o plano de recuperação apresentando tudo isso que está previsto nos 3 incisos, o que vai acontecer? O juiz vai ordenar a publicação de um edital contendo aviso aos credores sobre o recebimento do plano de recuperação, ele vai, né, deixar claro ali que o plano foi recebido, e por isso vai fixar um prazo para manifestação de eventuais objeções. Os credores que não concordem, né, que tem alguma divergência ali em relação àquele plano apresentado, vão poder apresentar suas objeções, observado o artigo 55 da lei, que traz esse prazo de 30 dias. Os credores, a partir da publicação desse edital, vão ter 30 dias para poder apresentar objeções. Como eu disse, a gente iria falar especificamente sobre a discriminação pormenorizada dos meios de recuperação, as providências, os atos possíveis que o devedor entende que possam ser adotados para superar a sua crise. E isso a gente vai fazer a partir de agora. Vou pedir licença para o Ale aqui um minutinho para contar para vocês uma coisa curiosa, né? Existe agora uma proibição de distribuir dividendos, que são lucros, durante a recuperação judicial. Então isso não pode estar previsto no plano, tá? Isso é super razoável e importante, porque antes isso não tinha nenhuma proibição, quer dizer, não havia proibição a esse respeito. O barco estava afundando, um monte de credor dando desconto e prazo, ou tendo que dar desconto e prazo para o devedor, e o devedor distribuindo lucros. Então essa é uma novidade, e isso não pode ser incluído no plano. Mas a curiosidade que eu queria comentar com vocês é que algumas pessoas estão chamando isso no Brasil de Absolute Priority Rule. Essa Absolute Priority Rule é um instituto do direito norte-americano que impede que um credor de determinada hierarquia receba menos no plano de recuperação do que um credor de uma hierarquia inferior. Então, na prática, essas hierarquias são definidas e existe uma regra que preserva com rigor essa ordem. Então, apesar dessa inclusão ser uma inclusão extremamente útil, interessante e razoável, na minha opinião, ela não tem nada a ver com esse instituto do direito norte-americano chamado de Absolute Priority Rule, tá certo? Isso está previsto lá no artigo 6A da Lei de Recuperação e Falência, que é a Lei 11.101, já com a nova redação da Lei 14.112. Quem tiver mais curiosidades sobre o Absolute Priority Rule, saiba que isso dá uma excelente monografia de final de curso. Se quiserem pesquisar comigo, eu estou às ordens. Também até uma boa iniciação científica, viu?